A paz de Deus para todo o Brasil. Estamos no dia 3 ou 4 de junho de 2023. Hoje eu tenho uma palavra que Deus manda falar para os irmãos, para todo o Brasil. Quero agradecer a Deus por mais um dia, pela graça, pelo teu santo e glorioso Espírito, pela tua bondade e pela tua misericórdia, de estar mais uma vez lendo a palavra de Deus. Hoje eu vou ler em Mateus, capítulo 10. Quero agradecer a Deus pelo estado do Espírito Santo. Falo no município de Carecica, tá? E eu vou ler aqui e Deus vai dar a exortação. Vamos ler só uma parte. E achando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para que expulsassem e para curarem toda enfermidade de todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João e seu irmão, Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou os 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, mas entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vosso cinto, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E qualquer cidade e aldeia que entrardes, procurai saber que nela esteja digno. Se hospedai, digno, e hospedai vós ali, até que vos retireis. E quando entrarem em alguma casa, saudai, e a casa for digna desta sobre ela, a vossa paz, mas se não for digna, torne para a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Serei até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para que lhes serve de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e o filho se levantarão contra os pais e o matarão. É odiado de todos sereis por causa do meu nome,
mas aquele que permanecerá até o fim será salvo. Quanto, pois, vós que perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja a saber-se. E que vós digo entre trevas, dizei em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai, e sobre os telhados. E não tem mais os que matam o corpo, e não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer do inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem que a vontade do Pai. Até mesmo os cabelos dos vossos pés são contados. Até mesmo os cabelos dos vossos pés, estão todos contados. Até mesmo os cabelos dos vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, Pai que estás no céu. Mas qualquer que negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Não cuideis de vir trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por dissensão. Porque eu vim por em dissensão. O homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não ama, e que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida perdê-la, e quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vós receber a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo de qualidade de justo, recebe o galardão de justo. Qualquer que tiver dado, que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Olha que palavra gloriosa. E Jesus, nesse momento, ele estava sobrecarregado. Ele precisava de apresentar alguns apóstolos, discípulos, obreiros, e ele tinha que apresentar, porque ele estava fazendo quase tudo sozinho. Então a seara estava crescendo, a obra de Deus estava crescendo, e ele precisava apresentar esses homens, e ele já tinha os 12, depois ele apresentou mais 70, e foi aí, até o dia de hoje. E ele entrou em dificuldade, ele foi orar e apresentou esses discípulos, como eu ditei os nomes aqui, né? E ele falou só, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele falou,
Ó as autoridades que ele deu: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeis, de graças dai. Tá vendo? Ele falou: eu estou dando de graça para vocês. Vocês não vão cobrar porque eu estou dando de graça para vocês. Se vocês estão recebendo de graça, por que você está cobrando? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno do operário, digno do seu trabalho, do operário, é o seu alimento. Quer dizer, nós temos que trabalhar para nós comermos, né? Aqui ele fala bem claro que, e hoje nós vemos quantos dos nossos pastores, dos nossos amigos conhecidos aí na mídia, que eles, de multidões de bens que eles se ajuntaram, está contra a palavra de Deus. Aqui fala, está contra. Deus, ele foi bem claro: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeste, de graças dai. Eu não sou contra a igreja receber a oferta, porque ela precisa pagar água, luz, tem a obra da piedade para ajudar os pobres necessitados, tem uns irmãos que viajam, então ela necessita, mas é voluntário, é o que o seu coração sentir. Eu vou na igreja hoje eu estou com 10 centavos, Senhor, toma, eu estou dando de coração. Então meu coração que está dando, porque eu só tenho 10 centavos, mas eu estou dando de fé. Amanhã eu tenho 10 mil, Deus preparou de dar os 10 mil, então eu vou dar 10 mil. Então é de coração, estou dando de coração, estou dando voluntário. E essas ofertas voluntárias valem muito mais do que uma obrigação, dízimo. Que se você não dá dízimo, você está roubando. Isso não existe isso. E Deus falou bem claro aqui que, né, não possuais ouros, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão. Tem irmãos que tem 3, 4 casas, fazenda. Para quê? Jesus, ele deixou um grande exemplo para nós. Jesus às vezes nem casa tinha. Ele comia mais na casa dos outros do que na casa dele. Nem casa ele tinha. Porque ele ficava pregando o evangelho, andando para cima e para baixo, na luta dele. E hoje a gente vê totalmente diferente. Tudo ao contrário do que está escrito aqui, ó. Mateus, né? Capítulo 10, os 12 e a sua missão. Então, meus irmãos, é só Deus para ter misericórdia de nós, para a gente entender, para a gente compreender. Será que eu estou pecando porque eu não estou pagando dízimo? Será que eu estou pecando porque eu não... Não, você não está roubando ninguém. Que o seu coração seja puro, que a vontade de Deus seja no seu coração, o poder dele se manifesta, que a tua mente abre para essas coisas espirituais. Isso aqui é para as coisas espirituais, é para poucos, nem eles que estão lá em cima na sinagoga pregando, estudo teologia, faz curso disso, faz curso daquilo. Eu estudei para isso, então eu quero receber. Eu paguei para isso, então eu quero receber. Eles batem no peito, enchem o peito, achando que é o blam bam bam. E o povo não entende e acha obrigação, tem que pagar. Ô Pai, tem de misericórdia desse povo, Senhor.
tende misericórdia. E aqui está dizendo, e qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno de hospedar, e saber quem nela seja digno de hospedar, e aí até que vos retireis. Quando entrarem em alguma casa, saudai-vos, se a casa for digna, desce sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para a vossa paz. Quer dizer, eu moro no Espírito Santo, eu vou para São Paulo, eu não vou me hospedar numa casa de prostitutos, fofoqueiro, brigão, assaltante. Eu não posso. Eu vou procurar saber se é digno de me hospedar ali. Agora, se eu me hospedar numa casa de um servo de Deus, ali eu vou deixar a paz. Ali eu vou... Porque eu estou numa hospedagem. É diferente de pregar o evangelho para eles, para o assaltante, de hospedar. É diferente. Você hospedar e você pregar o evangelho para ele. É diferente. Então, totalmente diferente. Então, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma, de Gomorra, do que para aqueles. Quer dizer, Sodoma era uma cidade de prostituição terrível. Então vai ser mais terrível para esse povo aí do que de Sodoma. E quem conhece a história de Sodoma e de Gomorra, é só Deus para ter misericórdia. Santo de Israel, Rei da paz, que isso reflete em nossos corações, que isso entre em nossas mentes, que a paz esteja dentro de nós, que nós possamos compreender, né, que a hora do Senhor Jesus está chegando. Depois você leia, vocês continuam lendo, vocês vão ver toda a história, né, quando Jesus entregou aqueles discípulos, aqueles 12, só falou assim, ó, pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. E está se cumprindo tudo isso aí, ó. Que essas palavras chegam a notório aos seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que elas possam chegar nos seus ouvidos, que elas possam chegar às autoridades constituídas na terra. Que elas possam chegar nos pregadores. Leia. Que eles possam ler aqui, ó, São Mateus, né? Aqui fala, capítulo 10, os 12 e a sua missão. Deus deu a missão. E nenhum deles ficaram ricos por causa disso. Nenhum deles tiveram fazenda, nenhum deles tiveram riqueza, nenhum deles. O próprio Jesus demonstrou isso para nós. E a gente vê isso tudo ao contrário. Não estou julgando ninguém. É a palavra de Deus que está falando. Que isso possa ser de reflexão para nós, para cada um de nós. Que isso possa ser que isso possa entrar dentro do teu coração, ao ministério, aos pastores, aos presbíteros de todo o Brasil, de todo o mundo. Leia aqui, ó, em Mateus 10, os 12, Jesus falou bem claro, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeis, de graças dai. Não possuais ouros, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Que isso seja exemplo para mim, para todos. E que Deus, Ele possa cumprir o desejo dos vossos corações. E no final fala assim, qualquer que viver, qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome dos discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quer dizer,
Qualquer que um abrir as portas para o servo de Deus, em comunhão, e dá um copo d'água, imagina um copo d'água fria, não é água gelada não, fria, vai na torneira, quer dizer, de modo algum perderá o seu galardão, porque recebeu, abriu as portas da misericórdia, abriu o entendimento, quer ouvir a palavra, quer entender o que o Espírito fala para a igreja. Então que isso fica de exemplo para nós. Abre teu coração, abre tua mente, abre tua casa, para que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. Que Deus abençoe. Hoje é domingo, dia 4 de junho de 2023. Deus abençoe a todos, com a santa paz de Deus, povo do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Ceará, todos, Espírito Santo, todo o ministério, Brasil, os presidentes, todos os presbíteros, todos, que essa palavra chegue nos confins da terra, e que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.